a residência, afirmo que foi um modificador de curso da minha história. Foi no internato, passando por cada um, que eu fui amadurecendo aquelas minhas ideias que eu tinha desde da época de faculdade, assim, da sala de aula, né? É super importante ter um trabalho em equipe. Você sozinho não faz hematologia, não faz oncologia também, não faz pacientes que internam, precisam ser vistos, guiados diariamente, os exames, discutir com a equipe multi, discutir com as especialidades. Eles têm comorbidades, são pacientes complexos, como ele falou, né? Do conceito do que é uma abordagem paliativa. Cuidado paliativo parte da premissa, que é o cuidado ao paciente e à família, para aliviar o sofrimento, garantir qualidade de vida. Saudações, sejam bem-vindos ao canal Sofos Med. Para quem não nos conhece, somos um grupo de amigos médicos, ufologistas, paliativistas, hematologistas, que se juntaram para trazer para vocês um pouco mais de conhecimento prático e de qualidade. Grande prazer estar aqui hoje, com esses dois grandes amigos, fazendo um bate-papo com vocês para mostrar um pouco mais de nossa rotina, nossos desafios e o que pode esperar vocês que, quem sabe, escolherão essas especialidades no futuro. Bom, vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho. Yane, Yuri, Marcelinha, fica à vontade. Sou Yane, médica, inicialmente com a formação de pneumologia. E aí, depois de alguns anos dentro da pneumologia, resolvi cuidar de pacientes com doenças mais avançadas. E aí, defini pela especialização em cuidado paliativo. Hoje, eu exerço exclusivamente a área de atuação de medicina paliativa. E você, Yuri? Bom, eu sou Yuri Amorim, sou oncologista clínico, né, de formação. A gente iniciei formação com clínica médica e depois somos aí 3 anos de oncologia clínica. Atualmente, dentro da oncologia, a gente tem uma subespecialização, então a área de atuação em tumores torácicos e tumores de pele. Depois a gente pode abordar um pouquinho a respeito dessas subespecializações. Mas a rotina diária é única exclusivamente com oncologia clínica. Perfeito. Bom, sou Tamara Carvalho, sou hematologista de formação, né? Me formei pela UFBA, pela Universidade Federal da Bahia. Depois fiz minhas 2 residências de clínica médica primeiro e depois de hematologia na USP de São Paulo. Na hematologia a gente faz um pouco de tudo, na verdade. Gosto de tudo, mas para ser um pouquinho assim do conta do que a maioria das pessoas, eu gosto da parte das benignas, né? Então as anemias, as tromboses, os distúrbios de coagulação fazem o coração bater um pouco mais rápido. Acho que é basicamente isso. Vamos falar um pouquinho agora por que a gente escolheu nossas especialidades. Diga aí, Yuri. É interessante. Eu acho que uma mensagem que eu gostaria de dizer é a gente tentar não fechar nossa visão, deixar a mente aberta durante a formação da faculdade, porque às vezes a gente gosta de uma sub-área, gosta de cirurgia, e desde o primeiro, segundo, terceiro ano você já começa a focar exclusivamente nessa área e só estudar cirurgia, enfim, e acaba pendendo a formação já para o lado da cirurgia. Faça sua faculdade com a mente aberta, experimentando todas as áreas, aí a pediatria, a gineco, cirurgia, clínica médica. Na faculdade, sempre gostei mais de clínica médica mesmo, a questão do diagnóstico, identificação, raciocínio lógico e identificação para o tratamento clínico das doenças sempre me fascinou. E aí, eu tinha uma tendência, inclusive, para cardiologia. E aí, comecei a buscar estágios e estudar um pouco mais de cardiologia. Isso se seguiu até quase que o 6º ano, um pouco mais tendencioso a fazer clínica médica e depois cardiologia. Até que eu passei num ambulatório de oncologia clínica. Na grade de formação, na minha época, não tinha oncologia dentro da grade curricular. E aquilo foi uma novidade muito interessante. Então, foi um estágio extracurricular, mas que mudou a minha visão. O jeito de cuidar do paciente e a troca de confiança, né, entre o médico e o paciente
é muito intensa. Você realmente tem um paciente para ali, e o paciente pode dizer a mesma coisa, tem um médico para poder seguir ao longo da história, né, da doença. E isso me fascinava bastante. Então, terminada a faculdade, passado esse estágio, cheguei a pensar em pediatria, fazer oncopediatria, inclusive, mas experimentei, né, um pouquinho no estágio também na oncopediatria e vi que eu preferia cuidar dos velhinhos mesmo. E aí, a gente seguiu por clínica médica. É, Decidi parar um pouco, trabalhar um ano e estudar para fazer uma residência em bom serviço, que eu acho que isso realmente faz a diferença na nossa formação, a gente buscar um serviço de excelência. A residência, afirmo que foi um modificador de curso da minha história. E aí eu acabei passando na residência da Santa Casa em São Paulo. Excelente residência, a gente aprende realmente de tudo lá, o maior pronto-socorro da América Latina, a gente sai dessa formação sem medo de fazer nada. Então, formação muito boa mesmo, encarar qualquer coisa. E aí, depois disso, a gente foi para oncologia, e aí estudar mais um pouquinho para uma outra residência, são 2 anos de clínica médica, e aí fomos para oncologia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da USP, mais 3 anos de oncologia. Uma formação muito boa também, sem ressalvas. E é importante dizer, Jenny, que o primeiro ano, basicamente, já mostrando uma interação entre nossas especialidades, o primeiro ano é essencialmente cuidados paliativos da formação do CESP. A gente fica muito tempo na enfermaria e o paciente internado é fundamentalmente portador de doença ameaçadora à vida. Precisamos aprender muito de cuidado paliativo. Então, levo isso, né? Trago isso desde de minha formação inicial e reforço a importância dessas especialidades trabalharem junto. Eu acho que é isso aí. Inclusive, eu me lembro de você do ICESP. Isso, né? isso. Porque você também rodou na hematologia, também essa interação, Passei, né? Você passou na Meu estágio hematologia. opcional fiz lá na hematologia do ICESP. Quando eu fiz o internato, faço uma parte do internato também no ICESP, eu me lembro de você na salinha de oncologia, né? Porque eles passavam paliativos também no ICESP. Então, toda essa interação de equipe, hematologia, oncologia, paliativos, a gente era todo mundo muito junto. E você, Aninha, conte um pouquinho por que fez as suas especialidades? Minha história dentro da medicina é muito indicada com a minha história realmente de vida. Pessoal, eu vivo muito a medicina desde muito cedo, até porque eu entrei na faculdade com 16 anos, então Muito nova, hein? ainda era quase uma adolescente. Eu já sabia, assim, que eu queria ser médica, mas eu tinha um sonho de ser pediatra. Então, fiz a faculdade pensando que eu me tornaria uma médica pediatra. Dentro da faculdade, sempre me afinei muito com a disciplina da pneumologia. E aí, assim, me perguntei algumas vezes por que isso, talvez porque eu tivesse sido uma criança asmática, então eu era curiosa das doenças respiratórias, então eu tive muita facilidade na época de estudar fisiologia do aparelho respiratório, então tinha essa ligação com a pediatria e com a pneumo. No finalzinho do 6º ano, bom, para quem não sabe, minha formação, eu sou paraibana, tá? Fazia faculdade federal lá da Paraíba, e no último ano, o contato mais íntimo com a pediatria me fez desistir. Não porque eu não gostasse de atender criança especificamente. A relação com a criança sempre foi muito forte para mim, e aí eu acabava sofrendo de ver as crianças doentes. Então, lá ali, ao longo dos meus 21, 22 anos, eu já tive uma noção de que eu iria sofrer com aquela profissão, com aquela carreira, e aí eu optei por fazer clínica médica. Mas já queria a clínica médica com um pezinho na pneumologia, né? E na época, a gente só tinha em João Pessoa as grandes áreas, né? Como eu sabia que eu ia precisar sair de casa para fazer uma residência de especialidade, que eu já queria pneumologia, sondei algumas residências
que tinha uma história já forte de pneumologia e vim para Salvador. Então, eu fiz clínica médica aqui e já não saí daqui de Salvador, continuei para fazer os mais 2 anos de pneumologia. Fiz clínica médica no Hospital Geral Roberto Santos, um pouco da história que nem a sua, primo. E chegar num R1 de uma especialidade, num grande hospital geral, que você vê paciente grave o tempo inteiro, com uma sensação, e olha que, não vamos chamar de velha não, tá? Mas eu já fiz agora em fevereiro 25 anos de formada. Então, imagina como que era o Roberto Santos há 25 anos atrás, tá? Então, realmente é que nem a sua sensação. Eu saí dali achando que eu podia fazer medicina em qualquer lugar do mundo. E o desejo ainda da pneumologia me fez estudar bastante. Eu não quis mais sair de Salvador, me apaixonei por esse lugar onde eu vivo até hoje. E aí, passei na prova de residência do Hospital das Clínicas, no Edgar Santos, que era uma residência muito forte de pneumologia no Brasil, tá? Me dediquei, fui maravilhosa, a residência que eu tinha vários ambulatórios, doenças intersticiais, ambulatório de DPOC, ambulatório de asma, pacientes internados com grande complexidade de cuidado, e me fez querer mais um ano, né? Depois dos 2 anos de pneumologia, eu ainda fiz um R3 em broncoscopia, resolvi fazer endoscopia respiratória. Sério? Não sabia. Pois é, eu fiz um ano lá no São Rafael de endoscopia respiratória, muito porque cuidar do paciente grave, do paciente com doença avançada, era algo que sempre me encantou. Sempre gostou, né? Sempre. Então, tive uma veia. Como que eu fui parar no cuidado paliativo? Dentro desse contexto aí da pneumologia, eu sempre gostei muito do hospital. E aí é algo que também tenho que dar devolutivo para vocês. Eu lembro que ao longo de alguns anos eu trabalhava numa enfermaria de clínica médica e especificamente eu costumava dizer assim, se tem uma especialidade que o paciente precisa do médico, é oncologia. Talvez se eu não tivesse feito clínica médica e pneumo, eu teria feito oncologia. Exatamente por essa complexidade do cuidado, pelas doenças já carregarem a estigma de muito gravidade, carregarem um sofrimento logo no diagnóstico. Então, eu tinha uma interação muito grande com os colegas, com residentes da época da onco, e algum tempo depois eu me vi trabalhando com pneumologia numa unidade de oncologia. E aí, também cuidar dos pacientes com doença avançada me trouxe a curiosidade de buscar mais ferramentas para cuidar bem deles, né? E aí foi quando eu descobri em 2016 um curso de aperfeiçoamento em cuidado paliativo. Não era uma especialização. Ao final desse curso eu entendi que ali era um lugar onde eu aprendi boa prática médica e que eu deveria fazer algo para me aprimorar mais ainda nesse cuidado. Foi quando eu resolvi fazer a especialização em si, vim para São Paulo, fiz 2 anos no Instituto Paliar. E desde então absorvi a paliação como minha área de atuação específica. Então hoje eu já não faço mais o cuidado da pneumologia. Drenei realmente toda a minha dedicação profissional ao cuidado paliativo. Vamos para chegar no final, que sempre foi, vai sempre. Eu, na verdade, rodei um pouquinho entre especialidades não tão afins antes de decidir pela hematologia. Eu comecei querendo fazer patologia, né, assim, fazer essa parte de pesquisa nessa área, então eu curtia bastante, passava as férias no laboratório fazendo as coisas de patologia, enfim. Só que depois eu achei que eu gostava muito da parte clínica. E por mais que a patologia seja sensacional, ficava faltando essa parte pra mim. Então depois eu decidi fazer ginecologia, tá? Ginecologia é maravilhosa. Mas a parte obstétrica pegava um pouco esse negócio de parto de noite e tal, não era uma coisa que eu queria muito pra minha vida. E aí depois eu decidi fazer oftalmo. Minha gente, Sensacional. É bom,
Mas para você ver como é importante ter sua mente aberta, né? Isso, Isso foi ao longo da experimentar. faculdade. Sim. Então, assim, eu achava a oftalmologia sensacional, o ocular, lindo, maravilhoso, um dos órgãos mais lindos do corpo, sabe? E aí, eu passei no internato de hematologia. E aí, como, poxa, como chega naquela enfermaria, desça, todo mundo tão comprometido, né? Equipe multi, os médicos, os pacientes graves, umas doenças difíceis. Você estudava, e sempre tinha uma coisa a mais que você não sabia, que médico, porque a maioria dos colegas que estavam ali eram colegas excelentes, muito comprometidos, que se importavam, assim, você vê o quanto que eles se importavam ali com aquele paciente. E toda a equipe, não só a equipe médica, análise em psicologia, nutrição, já era todo mundo muito comunicativo, integrado. E me apaixonei, assim, achava sensacional. Eu chegava cedo, eu tinha que fazer a prescrição, achava maravilhoso. E foi aí que eu me apaixonei pela hematologia. Nesse cuidado, na enfermaria, diário no internato, né? Eu teve uma importância ter essa mente aberta. Isso naquela época era tudo à mão, né? Eu achava ali as folhas de evolução, maravilhoso. Eu anotava todos os Naquela exames. época, imagina a minha criança. Não. Então, quando eu fui fazer a residência, assim, eu já saí direto. Pensando que eu precisava fazer uma residência, uma boa residência. Eu já sabia. Já fui pra clínica médica sabendo que eu queria hematologia. Por mais que você tivesse a mente aberta, e passei por imuno, que eu amei. Tiveram outras coisas que eu gostei bastante. O final era a hematologia que eu queria. Então, quando eu fui pra residência na USP, eu já fui Clínica você fez? na USP. Você já fez marketing? Já fiz lá. Então, já fiz sabendo que eu queria hematologia. Quando eu fiz a prova, eu fiz até da UF, do UPS também, na época. Essa cheguei a passar, mas já estava lá, decidi ficar por lá mesmo. E foi, assim, muito enriquecedor. Muito enriquecedor, assim, não levei muito tempo. Então, esse caminho foi um caminho bem retinho, mas um caminho que eu já fui decidida para trilhar duas coisinhas um pouco diferentes. Mas acho que é isso aí, é experimentar o máximo possível e... Você tem que saber, assim, você tem que passar por esse caminho. Então, você sabe, foi no internato, passando por cada um, que eu fui amadurecendo aquelas minhas ideias, que eu tinha desde a época de faculdade, assim, da sala de aula, né? Foi muito bacana esse programa. Bom, vamos para a próxima pergunta, né? Essa é mais elucubrada. Como é a rotina de vocês, dentro da sua especialidade, dentro da sua vida aí, tanto na paliativismo quanto na oncologia? Depois eu falo um pouco melhor. Vou repetir uma frase quando eu comecei aí, quando você me fez a segunda pergunta. Tá? A minha rotina de trabalho é muito imbricada com a minha vida pessoal. Quando eu me dispus a fazer cuidado paliativo, um pensamento sempre me veio à mente. Olha, você vai escolher cuidar das pessoas que estão passando talvez pela sua fase de vida de mais sofrimento, né? Eu gosto muito de cuidar. Sou minha mãezona desde sempre, tenho essa Queria fazer pediatria, né? característica. Começou assim. Então, e aí quando você define que você quer cuidar de alguém, e você se coloca na posição de que você vai cuidar de alguém que está sofrendo, seja o paciente ou seja a família, porque o cuidado paliativo traz isso muito forte, né? Pelo conceito em si, da abordagem, que é para o paciente e para a família, então já traz isso. Então, minha rotina hoje é 100% eu sou dedicada para os meus pacientes. Eu faço cuidado paliativo desde 2017, propriamente dito, então estou chegando aí no meu 8º ano de atuação profissional exclusiva dessa área de atuação. Não é especialidade médica ainda, tá? Cuidado paliativo ainda não é especialidade médica na área de atuação. Cheguei a trabalhar em consultório de cuidado paliativo, no hospital, cuidando de paciente internado em cuidado paliativo, no domicílio, fazendo visita e atendimento domiciliar em cuidado paliativo. Hoje, na unidade de transição de cuidados, né, os pacientes passam do hospital para o hospice, podem ir para casa, voltar para o hospice. Então, todo esse caminho é o caminho onde eu percorri e percorro atualmente, tá?
Então, essa é a rotina de um paliativista. O que eu digo assim, a gente precisa estar disponível para os pacientes, tá? Então, para os pacientes e para as famílias, mais uma vez. Então, hoje a minha rotina fala muito sobre isso. O paliativista, ele tem a possibilidade de estar nesses ambientes desde o consultório, passando pelo hospital até a casa, tá? Mas, inevitavelmente, a gente vai estar 100% conectado e disponível para essas pessoas. Acho que é uma coisa, um ponto que as 3 especialidades trazem muito. Sim. Então, não dá para você fazer oncologia, hematologia ou paliativismo se você não for disponível. Isso. Não tem como. Hum. Então, você já tem que saber chegar ali sabendo disso. Né? Então, esse contato com a família, com o paciente e com colegas é extremamente importante. Às vezes acontece à noite, às vezes acontece no final de semana, mas isso é super importante. É, esse vínculo é perene. Você é ecologista o tempo inteiro, é paliativista o tempo inteiro, não tem. Terminou o plantão, vai para casa. Não, você vai para casa e às vezes. Isso é uma coisa que a gente também, sabendo dosar e equilibrar direitinho, dá para manejar e conciliar com nossa vida pessoal, que é extremamente importante. A oncologia clínica é uma especialidade eminentemente ambulatorial. Tudo correndo bem, a gente segue os pacientes, tratam e faz os exames diagnósticos em regime ambulatorial. Então, basicamente, atividade de consultório. Precisamos do hospital, então, muitos pacientes internos são pacientes que demandam por conta das intercorrências, enfim. Então, o acesso ao hospital, a gente precisa evoluir, cuidar dos pacientes durante as internações. Os plantões especificamente, a gente, claro, tem os plantões de evolução, pacientes em fim de semana, e das unidades de tratamento infusional. Então, é preciso ter algum médico, oncologista ou não, vai ser médico, para estar no plantão de terapia infusional. Ali, durante a infusão dos antineoplásicos, é preciso ter médico naquela unidade. Para justamente atender as intercorrências dali, imediato durante a infusão, reações infusionais, problemas agudos durante o tratamento. São pacientes complexos, muitas vezes com comorbidades e que acabam descompensando, né, durante a terapia infusional. E a própria terapia, às vezes, causa, né, reações agudas que demandam uma ação imediata. Então, equilibrando a maior parte do tempo a atividade de ambulatório, precisa ir ao hospital, quando os pacientes internam, plantões é mais esporádico, mas também é uma possibilidade. Normalmente são plantões mais tranquilos, essas reações infusionais acontecem, mas em uma frequência menor. Usualmente tendem a ser plantões mais tranquilos. Então, a rotina é basicamente isso daí, atividade ambulatorial. Bom, um pouquinho de cada, né? Minha rotina é uma rotina de equilíbrio, mais ou menos com a minha vida pessoal, vida profissional, entre ser mãe, ser dona de casa, esposa, filha e ser hematologista, que requer uma disponibilidade para os pacientes, né? Hoje eu atendo consultório todos os dias da semana, antes de forma espaçada. O grosso do consultório de hematologia, por incrível que pareça, não são linfomas e leucemias. São as doenças benignas, né? As doenças benignas, anemias em mulheres jovens que têm um fluxo menstrual maior, então em idosos, que é um sangramento fraco gastrointestinal, distúrbio de coagulação, alterações dessa retina. Isso é o comum, né? Os pacientes, quando tem alguma gravidade, então, assim, alguma intercorrência por um tratamento de leucemia, de linfoma, ou então até ao diagnóstico por alguma urgência, as pacientes internam. E aí, é super importante ter um trabalho em equipe. Você sozinho não faz hematologia, não faz oncologia também, não faz... porque os pacientes internam e você precisa ter uma equipe que esteja no hospital, dando auxílio, assim como você vai dar o coleta também. Então, aqueles pacientes que internam precisam ser vistos, guiados diariamente, ver os exames, discutir com a equipe multi, discutir com outras especialidades. Eles têm comorbidades, são pacientes complexos, como ele falou, né? A gente precisa dessa interação multi.
E aí já traz mais um ponto, que por serem complexos, são pacientes que muitas vezes a gente precisa de reuniões, e são reuniões regulares, com a equipe de multiespecialidades, com multidisciplinar, para discutir aquele paciente. Então, ele não tem só o câncer de trato gastrointestinal, o câncer pulmonar, e não tem só a leucemia, né? Então, o paciente tem várias outras coisas junto, tanto social quanto contexto, às vezes até econômico, que é trazido para esse contexto da doença do paciente, que você precisa manejar, ajudar a manejar, né? Então, tem um consultório, tem um hospital, tem essa discussão em reuniões que a gente faz regularmente. Então, toda semana a gente passa todos os pacientes numa reunião, pacientes internados numa reunião para a gente discutir a melhor conduta para aquele paciente. Dentro da hematologia, temos reuniões só de hematologistas, né? Para discutir os casos mais desafiadores do consultório, ou então internados. Ou, às vezes, até para dividir angústia, tipo assim, pode estar com os pacientes difíceis, aí todo mundo pode opinar, pode discutir. Então, acho que essa é basicamente nossa rotina. Dentro da hematologia, existem outras possibilidades, né? Tem a hemoterapia, por exemplo, trabalhando no banco de sangue. Tem a parte também educacional, então você pode dar aulas, enfim. Existem outras possibilidades. Mas a minha rotina hoje é basicamente essa, as discussões de casos, a parte de consultórios e a parte hospitalar. Passa por todo mundo. Eu queria até frisar essa parte da interação multidisciplinar, porque isso é algo muito importante também na oncologia. Hoje não tem como fazer oncologia isolado. Você precisa estar dentro de um serviço, em um serviço multidisciplinar por essência. Então, essas reuniões multidisciplinares é fundamental. Dentro da minha área de atuação, por exemplo, que faço tumores torácicos e câncer de pele, a gente tem o grupo da oncologia cutânea, o grupo da oncologia torácica. Por exemplo, o grupo da oncologia torácica tem as Toda reuniões. semana tem Toda reunião. semana tem Ai, não, solo, chuva, oncologista, todas as quintas-feiras, inclusive. Mas E eu aí já participei dessas reuniões algumas vezes. tem Tudo começou. pneumologista, tem o radiologista, radioterapeuta, cirurgião torácico, patologista E participa. convidados. E convidados. Já fui algumas vezes. Então, é fundamental essa interação. O hematologista, o oncologista, funciona muito como médico assistente, aquilo que eu comentei há É o pouco. médico do paciente. E tem esse papel de tentar orquestrar esse fluxo entre as especialidades de apoio. Então, o vínculo recíproco entre médico e paciente é muito forte e a interação entre as outras especialidades é fundamental. E a comunicação é um fator importantíssimo para que o benefício do paciente, no final das contas, seja o melhor possível. Aí, assim, indo por esse lado, de novo, né? Do conceito do que é uma abordagem paliativa. Cuidado paliativo parte da premissa, que é o cuidado ao paciente e à família para aliviar sofrimento, garantir qualidade de vida, envolvendo 4 dimensões: física, psíquica, social e espiritual, fundamentalmente multidisciplinar. Então, não dá também para a gente fazer cuidado paliativo sozinho, né? Lembrar que a gente vai entrar muitas vezes num contexto de uma doença avançada, então necessariamente você vai ter um colega assistente que está cuidando daquele paciente, seja por uma doença oncológica ou não, né? E as outras áreas afins que vão precisar nos dar suporte nessa condição, né? Psicologia, social, enfermagem, nutrição, todas as outras especialidades multi que vão nos ajudar. Sim. E a gente já passa para o próximo tópico, assim, como essas especialidades se complementam e interagem no dia a dia, né? Porque é tudo muito imbricado, né? Tudo muito imbricado. Então, quantas vezes a gente começa um caso interno paciente, você começa um caso com a massa mediastinal, você acha que é um sarcoma, é biopsia, aí chama o oncologista, é biopsia, o cirurgião torácico, aí vê que é um linfoma com patologista, aí chama o hematologista, aí você vai avaliar, sentir todos os comorbidades, assim, o tratamento direcionado hematológico fica limitado, chama o cuidado paliativo. Então, uma coisa, e assim, é paralelo, né? Uma coisa vai integrando a outra. Então, como é que esse cuidado integrativo das três especialidades pode acontecer? De lá, opinião de vocês. E essa é uma lição que a gente vem aprendendo. Em oncologia tinha, e ele pode até comentar melhor do que eu,
era uma coisa meio disruptiva, assim. Você fazia o tratamento oncológico ativo até onde dava, quando não dava mais, fazia cuidado paliativo, e o cuidado paliativo às vezes era uma sedação terminal que acabava né? E aí, o que a gente aprendeu é que isso não é um preto no branco e deve ser essa coisa assim disruptiva. A coisa precisa ser entrelaçada, e a gente aprendeu que cuidado paliativo iniciado em paralelo desde o início do diagnóstico, isso aumenta a sobrevida Com do qualidade. paciente com qualidade, o que é fundamental. Então, mostrando que a gente precisa caminhar junto desde o Exato. princípio. Diagnóstico de doença ameaçadora à vida tem que ter ali de alta carga de sintoma, pelo menos o vínculo inicial a gente precisa caminhar junto. Exato. E assim, ao longo desses anos e trabalhando boa parte deles com uma equipe de oncologia de excelência, também sou uma privilegiada, não posso deixar de dizer isso, tá? O quanto que a gente consegue identificar isso, né? Quantos pacientes a gente já não acompanhou juntos, mas que estavam seguindo sua terapia modificadora de doença, estavam fazendo sua terapia antineoplásica, e que o cuidado paliativo auxiliava no bom controle de sintoma para que ele conseguisse sustentar o tratamento, para dar suporte psíquico, suporte nutricional, todo esse acompanhamento junto da especialidade que cuida da doença em si, para que a gente possa também auxiliar nesse cuidado e nesse acompanhamento, olhando para o doente em si, né? Então, esse conceito, Yuri, é um conceito que a gente vem tentando desconstruir mesmo, né? De que o cuidado paliativo, ele é cuidado de fim de vida. Não, né? É exatamente isso. Quanto mais precoce ele é iniciado, quanto mais precoce junto com terapia modificadora de doença, a gente tem os melhores resultados. Eu lembro especificamente de uma paciente que foi encaminhada para mim por uma colega nossa, oncologista, colega não, amiga nossa, num diagnóstico de neoplasia de mama metastática, e que quando a gente recebeu na primeira consulta, nossa, super jovem, 26 anos, uma dor óssea importante, porque o diagnóstico foi dado nessa condição. E aí a gente fez um ajuste de sintoma, ela volta para a oncologia, faz o tratamento dela via a paciente esporadicamente ao longo de 5 anos, fez faculdade, se formou, trabalhou, e a gente se reencontra numa fase mais avançada de doença junto com o oncologista, e a gente deu o cuidado para o fim de vida, né? Então, uma paciente em cuidado paliativo por 5 anos, né? Que teve toda a sua vida ofertada com tratamento de qualidade, né? Então, isso é muito bonito. Isso é essencial, né? E aí a hematologia e a oncologia também andam bem juntos, né? Porque quantas vezes o paciente abre com quadro de distúrbio de coagulação? É uma mesma especialidade, inclusive. Né? Oncohemato, né? É a oncohematologia. É que a gente tem a parte benigna e a parte oncológica, né? Então quantas vezes o paciente entra, começa assim com um quadro de distúrbio de coagulação, acha que é uma leucemia aguda, coisa e tal, daqui a pouco na verdade é uma CVD associada a um câncer que a gente sólido, que a gente não tinha visto inicialmente. Então, a gente caminha junto sempre. Junto sempre. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que é isso daí. Os caminhos que as especialidades traçam vão se cruzar muitas vezes em vários pontos. E é importante sempre a comunicação, interação, Fundamental. acolhimento, além da capacidade técnica de excelência. Então, fazer residência, especialização, sempre correr atrás do melhor conhecimento para o seu paciente é essencial. Acho que dedicação, né? A palavra, acho que é essa, é dedicação. Não dá para a gente pensar em oferecer o melhor cuidado para alguém se a gente não se dedicar inteiramente. Agradecer a vocês hoje por estar aqui. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço, e nos aguardem até um próximo vídeo. Um abraço. Se você gostou, curta, comente, conta pra gente a especialidade que você quer fazer e nos siga nos canais do YouTube e do Instagram. Obrigada.